Bem, diagnóstico diferencial de pancreatite aguda. Outros quadros clínicos de etiologias diferentes podem ser semelhantes ao quadro de pancreatite aguda. Doença ulcerosa péptica gastroduodenal. Então, se eu tiver uma úlcera perfurada e o que ocorre? O extravasamento de líquido do conteúdo gástrico ou gastroduodenal, ele corre pela goteira parietocólica e pode levar a um quadro de peritonite de início súbito, bastante avassaladora, porque o conteúdo gástrico e o conteúdo duodenal, que é eminentemente bile, são altamente irritantes à membrana peritoneal, promovendo distensão súbita do abdômen, com características no exame físico de um abdômen reativo, com contratura não voluntária da musculatura e sinais de peritonite como descompressão brusca positiva. Coledocolitíase na forma de colecistite aguda também é um quadro muito semelhante, é um quadro de dor na região de hipocôndrio direito, que inicia-se como uma cólica, fica contínua, irradiando para o dorso ou para o ombro, com bastante alterações nos sinais vitais e sinais clínicos de uma peritonite localizada ou uma peritonite difusa, se ocorrer a perfuração da vesícula biliar no processo de colecistite aguda, com o sinal, quando localizada, de Murphy, o sinal de Murphy positivo. O que é o sinal de Murphy? O sinal de Murphy é no ponto cístico que se encontra bem no rebordo costal, no meio, mais ou menos na linha mamilar, eu coloco o meu dedo, aperto e peço para o paciente respirar fundo. Quando ele respira fundo, o diafragma desce, o fígado é mobilizado e a vesícula encosta no meu dedo. E como ela está inflamada, o paciente grita de dor. Esse é o sinal de Murphy positivo. Quadros de colangite aguda, principalmente a colangite infecciosa, levam também a um quadro de sepsis e peritonite generalizada. O paciente ele entra num quadro grave de infecção, porque os micro-organismos eles estarão entrando na circulação diretamente via centro lobular, uma vez que a estase biliar promovida por essa colangite, a montante levará esses micro-organismos diretos para a corrente sanguínea. Colecistite aguda, já comentado aqui na coledocolitíase. Um abdômen agudo perfurativo, já comentado aqui no caso de doença ulcerosa péptica gastroduodenal, com perfuração, uma complicação. Quadros de obstrução intestinal. Então, se eu tenho, por exemplo, um tumor que, devido ao edema, ele venha a obstruir a luz do tubo digestório em qualquer dos segmentos, mas com válvula iliocecal incompetente, eu vou ter a distensão das alças a montante desse ponto de obstrução, dando um quadro de distensão abdominal e, pela transmigração bacteriana, um quadro de peritonite. Isquemia mesentérica. Isquemia mesentérica é um quadro avassalador. Ele ocorre quando tanto a circulação de mesentérica superior quanto de mesentérica inferior estão comprometidas por placas de ateroma e uma queda de volemia, levando a uma queda da pressão arterial média ou de perfusão, provoca a isquemia dos tecidos das alças de intestino. Então, é um quadro agudo, uma dor
mal definida, com evolução galopante, porque a isquemia ela corresponde à angina do miocárdio, uma angina abdominal, e a possibilidade de levar a necrose com perfuração de alça é muito grande, se o quadro não for revertido uma vez diagnosticado. A isquemia, levando ao sofrimento das alças, leva ao ilho ao ilho abdominal com distensão de todo o abdômen. E a hepatite aguda. Mauro, vamos recomeçar aqui de novo no diagnóstico diferencial da pancreatite aguda? Pode ser? Oi, Mauro. Mauro. Oi, mano. Vamos recomeçar aqui de novo do... Pode. Qualquer trecho que você quiser voltar, você para. Eu dei uma engasgada. Você avisa, ó, tô voltando do slide e tal, tá. Aí começa. Então Tá assim, bom? Pode voltar. ok. Pode continuar? Então, voltando desse slide. Diagnóstico diferencial da pancreatite aguda. Bem, várias outras patologias podem ter um quadro clínico muito semelhante ao quadro da pancreatite aguda. Doença ulcerosa péptica gastroduodenal, a dor vai ser na região do epigástrio, com irradiação para o hipocôndrio direito, que é onde se encontra o duodeno, né? Com náuseas, com vômitos, e dependendo se essa úlcera está promovendo uma estenose, eu tenho aparecimento da síndrome do esvaziamento gástrico, ou Outlet Gastric Syndrome, aonde, por uma dificuldade de esvaziamento do estômago e do duodeno, o que ocorre? Ocorre um acúmulo de suco gástrico e suco duodenal, que distende essas vísceras, provocando náuseas e vômitos com melhora do quadro, e uma vez que novamente ocorre o preenchimento dessas cavidades, náuseas e vômitos. A coledocolitíase, não complicada por colicistite aguda, mas a coledocolitíase sintomática, que é caracterizada por um quadro de dor abdominal iniciada em hipocôndrio direito, a princípio em cólica, que porém evolui de uma forma contínua. Não há paroxismos, né? O que é uma coisa bastante interessante. É uma dor contínua, irradiando para o dorso e para a escápula do lado direito, né? Para o ombro do lado direito, provocando náuseas, provocando vômitos, quadro de hipotensão, palidez de forma reacional, como um reflexo à dor, né? Quadros de colangite aguda, então colangite aguda infecciosa, levando pela inflamação da mucosa da via biliar a um acúmulo amontante de bile e a passagem de bactérias para dentro da circulação via veia centrolobular. Também um quadro de dor no hipocôndrio direito com sinais de comprometimento sistêmico, a toxemia, hipotensão, desidratação, náuseas, vômitos, febre. Colicistite aguda, que é uma complicação da colelitíase, né? Então, assim, na colelitíase, Mauro, vou recomeçar. Acho que eu estou com a cabeça voando. Então, recomeçando, diagnóstico diferencial da pancreatite aguda. Então, diagnóstico diferencial da pancreatite aguda. Várias outras patologias podem mimetizar o quadro clínico da pancreatite aguda, e é importante a gente relembrar disso para quando examinando um paciente com quadro de dor abdominal e distensão, podemos fazer
um diferencial entre a pancreatite ou outra etiologia. A doença ulcerosa péptica gastroduodenal. Então, a úlcera péptica gastroduodenal vai promover um quadro de dor na região de epigastro, com irradiação para hipocôndrio direito, acompanhado de náuseas, vômitos, podendo ter desidratação, taquicardia, porém sem a febre. Se essa úlcera ela já está ocorrendo ou recidivando sobre uma cicatriz, pode ocorrer a estenose da via de saída do estômago para o duodeno, levando a um quadro clínico de Gastric Outlet Syndrome, ou síndrome da obstrução da saída do estômago, que é caracterizado por dor na região de abdômen superior, devida à distensão pelo conteúdo gástrico do estômago, e essa distensão promove náuseas e vômitos, né? Também não é acompanhada de febre, mas pode vir acompanhada de uma severa desidratação, hipotensão, enfim. A coledocolitíase, a presença de cálculos na via biliar principal extrahepática, leva também a dor na região do hipocôndrio direito, podendo ter uma irradiação para dorso e ombro ipsilateral, acompanhada de náuseas, acompanhada de vômitos, a princípio não apresentando febre, a febre vai vir estar presente devido à infecção secundária dessa obstrução. Desidratação, taquicardia e hipotensão. A colangite aguda, que pode estar relacionada à coledocolitíase com infecção secundária ou colangite aguda de outra etiologia, ela pode promover dor na região de hipocôndrio direito, com irradiação para dorso e ombro ipsilateral, com náuseas, vômitos, podendo ter a presença de febre, se essa colangite estiver associada a um quadro de infecção secundária, né? Hipotensão devido à desidratação, taquicardia, palidez reflexa à dor pela distensão da via biliar principal. A colicistite aguda, que é uma complicação da colelitíase, ela apresenta um quadro de dor abdominal súbito na região do hipocôndrio direito, com irradiação para o dorso, para o ombro ipsilateral, contínua, contrário ao que se pensa que é um quadro de incólica que evolui para contínua. Contínua, né? Associada a febre, associada a calafrios, associada a desidratação, associada a náusea, vômitos, a uma peritonite local, com sinais de peritonite local, ou, se houver a perfuração da vesícula biliar, a peritonite difusa, com um abdômen agudo perfurativo, patologia bastante complexa, de alta agressividade ao paciente. Abdômen agudo perfurativo, nós comentamos a possibilidade da distensão da vesícula biliar, levar à isquemia, isquemia ao infarto, infarto que relacionado à infecção da bile leva à gangrena, podendo ter uma perfuração bloqueada ou livre, ou um abdômen agudo perfurativo por uma úlcera péptica duodenal, por exemplo. Será um quadro de dor abdominal agudo, a dor é aguda, súbita, o paciente chega para você e relata que sentiu uma dor súbita no abdômen, porque o conteúdo do suco gástrico e a bile são altamente irritantes ao peritônio, com uma irradiação ou um comprometimento de todo o abdômen, desidratação, náuseas, vômitos, distensão abdominal pelo ilho e, dependendo do quanto passou entre a perfuração, infecção
intraperitoneal com sinais de febre, calafrios, taquicardia, toxemia, hipotensão, enfim. Obstrução intestinal. Quadros de obstrução do aparelho digestório no tubo gastrointestinal promovem a distensão, a montante daquela obstrução da alça de intestino. A princípio, um quadro de dor abdominal em cólica, né? Há um tempo ou um intervalo ritmado entre as contrações, portanto, entre as cólicas, e a distensão dessas alças vai acontecendo em progressão, levando a uma distensão abdominal e a presença de vômitos. Só que os vômitos aqui, se a obstrução for bem proximal no tubo digestório, serão vômitos biliosos. E se ela for mais distal, serão vômitos fecaloides. A isquemia mesentérica, a queda da circulação das alças de intestino, ela é um quadro abdominal catastrófico. Vai ocorrer uma hipoperfusão tecidual da alça, levando a uma necrose da mucosa paraserosa, né? Esse quadro, em geral, até a perfuração leva em média 6 horas, mas já ocorre uma grande distensão das alças de intestino que entra em ilho paralítico devido ao não funcionamento das mesmas. Então, essa distensão leva a um quadro de náuseas, um quadro de vômitos e, com a necrose e perfuração, a um quadro de uma peritonite difusa. A hepatite aguda, também ela pode mimetizar um quadro de pancreatite aguda, porque na distensão aguda da cápsula de Gleason, a cápsula que envolve o fígado, eu vou ter um quadro de dor abdominal em hipocôndrio direito, com irradiação dorsal para o ombro ipsilateral, que pode estar acompanhado de náuseas, pode estar acompanhado de vômitos, presença de febre, calafrios e icterícia. Então, essas são algumas das patologias que podem mimetizar o quadro clínico da pancreatite aguda e que devem estar em mente quando formos avaliar o paciente. Tratamento da pancreatite aguda. Bem, uma vez feito o diagnóstico, que está baseado no quadro clínico, então, os sintomas que o paciente te contou, os sinais que você encontrou no exame físico dele, as alterações de amilase e lipase, pelo menos 3 vezes o limite superior da normalidade, e a tomografia computadorizada somada a isso, dentro das primeiras 72 a 96 horas, para um fator preditivo diagnóstico de pancreatite aguda. A etiologia, se for alcoólica, biliar, através do ultrassom de abdômen, alteração da ALT ou TGP, levando à gravidade. Pancreatite leve, moderada, ou seja, ausência de falência orgânica ou uma falência transitória, período inferior a 48 horas, tratamento clínico, a princípio, então, a nutrição, peroralis, analgesia, hidratação abundante, Mauro, vou recomeçar o tratamento da pancreatite aguda. Tratamento da pancreatite aguda. Bem, uma vez que o diagnóstico está firmado através do quadro clínico, das alterações da amilase e lipase e de exames de imagem, com uma etiologia definida, se é alcoólica ou se é biliar, eu vou ter a gravidade dessa pancreatite estratificada em leve e moderada.
é quando ocorre ausência de falência orgânica ou quando ocorre uma falência orgânica transitória. O tratamento vai ser clínico, então nada peroralis, não se dá nada, nenhum alimento, jejum, uma hidratação bastante volumosa e analgesia. Se ocorrer melhora do quadro, o que ocorre na maior parte dos casos, eu vou realizar a profilaxia da recidiva. Se o paciente tem como etiologia o álcool, vou tentar afastá-lo da ingesta de álcool. Se for uma etiologia biliar, então eu tenho que realizar a colistectomia com colangiografia transoperatória. Por quê? Porque a incidência de uma nova crise é muito frequente. Então, nós devemos, no quadro de pancreatite aguda biliar, tratar o paciente na mesma internação e o tratamento é a colistectomia por videolaparoscopia com a realização de colangiografia transoperatória para observarmos se há a presença de algum cálculo residual na via biliar extrahepática. E na pancreatite aguda grave, onde ocorre uma falência orgânica persistente, maior do que 48 horas, enquanto a outra é menor do que 48 horas, esse paciente é gravíssimo. É um paciente que deve ser tratado numa unidade de terapia intensiva, aonde é possível ter todo um suporte de ressuscitação baseado no ACLS. Então, eu vou ter no suporte clínico nada peroralis, analgesia, hidratação. Posso reintegrar a dieta por nutrição enteral através da sonda de Dubhoff. Eu realizo aqui uma tomo abdominal com contraste para observar, em relação à primeira, se há a formação das complicações, que são as coleções líquidas, pancreáticas, peripancreáticas, infectadas ou não, e a presença de necrose pancreática, de tecidos peripancreáticos, infectada ou não. A utilização de antibiótico terapia no caso de infecção. Se ocorrer a melhora, eu volto para a profilaxia da recidiva, que é afastar o paciente do consumo de álcool ou retirar o foco de cálculos, que é a colecistectomia por vídeo com colangiografia transoperatória. E se não ocorrer a melhora, ocorrer a piora? Bem, então ocorrerá a necrose infectada ou um pseudocisto complicado, aonde eu vou realizar uma abordagem cirúrgica progressiva. Eu começo através de uma punção no retroperitônio para aspirar líquidos e para também fazer a realização de bacterioscopia cultura antibiograma. Depois eu caminho para uma abordagem endoscópica, onde, se ocorrer um cisto bem definido, via endoscópica eu realizo a abertura da parede gástrica posterior e da parede desse cisto maturada, permitindo assim uma drenagem contínua por uma comunicação do cisto com a câmara gástrica. Se isso não for o suficiente, eu posso realizar a lavagem desse retroperitônio por uma abordagem cirúrgica abdominal, por uma pequena incisão, entrando com um laparoscópio no retroperitônio e com a visualização direta do laparoscópio, eu posso realizar a lavagem da cavidade, eu posso locar outros drenos. Se houver necrose, eu posso fazer a necrosectomia. Se houver necrose infectada, eu posso tratar essa complicação e posso fazer também o diagnóstico dessa complicação. E na falha total dessas abordagens, que a gente chama step-up,
a gente pode optar pela cirurgia convencional, que é a laparotomia. Mas a morbimortalidade do procedimento laparotômico é muito grande, porque nós vamos estar comunicando uma cavidade infectada no retroperitônio com o peritônio intraabdominal. Então, eu estou transformando uma infecção localizada numa infecção peritoneal difusa. Então, a gente tem que evitar o máximo possível a realização de laparotomias para necrosectomia, né? E sim investir o máximo possível, principalmente na hidratação do paciente, uma hidratação bem controlada que vai promover um aumento da volemia sanguínea e uma perfusão melhor do pâncreas, o que é um fator que impede a progressão das lesões no pâncreas, que ocorrem justamente por um quadro de má distribuição volêmica. E o tratamento das complicações locais? Então, eu tenho como complicações da pancreatite aguda a síndrome compartimental. Nós definimos por síndrome compartimental quando a pressão intraabdominal é superior a 20 milímetros de mercúrio com uma nova falência orgânica. Então é assim, a cavidade abdominal, ela é um continente que tem um conteúdo. Se eu aumento subitamente esse conteúdo devido à formação dessas coleções peripancreáticas ou pancreáticas, ou mesmo de ascite, eu distendo esse abdômen, a pressão intraperitoneal se eleva, ocorre compressão da veia cava com uma diminuição do retorno venoso para o coração do lado direito, portanto, uma diminuição do débito do lado esquerdo. E uma compressão também dos vasos que emergem da aorta, levando um processo isquêmico. E para lidar com a síndrome compartimental, eu posso reduzir a pressão intraabdominal por meio de sondas. Então, se eu tenho uma grande distensão gástrica e passo uma sonda nasogástrica, esse conteúdo aumentado pela distensão gástrica vai diminuir. Ou uma sonda retal, quando eu tenho, por exemplo, um ilho de cólon com uma distensão do intestino grosso, aumento do conteúdo, aumento da pressão intraabdominal. Eu posso e devo negativar o balanço hídrico, porque uma das principais causas é uma hidratação descontrolada. Uma hidratação descontrolada vai levar a um extravasamento abusivo para essas coleções pancreáticas, peripancreáticas ou mesmo para ascite, devido no quadro de pancreatite aguda ocorrer uma queda importante da albumina sanguínea com uma pressão oncótica baixa contra uma pressão hidrostática alta. Eu posso aumentar a complacência abdominal? Sim, eu posso, por exemplo, aplicar a toxina botulínica, o Botox, e promover o relaxamento da musculatura da parede abdominal, ganhando assim um aumento do continente, né? da capacidade de conter dentro do cilindro que é o abdômen. Tratamento invasivo é uma opção quando a pressão intraabdominal é maior do que 25 milímetros de mercúrio, com uma nova falência orgânica. Então, eu posso realizar a drenagem percutânea de ascite, eu passo lá um gel ou um catéter e faço uma drenagem da ascite, diminuindo o conteúdo na relação com o continente, que é a cavidade abdominal. Ou a descompressão cirúrgica, mas isso é para casos extremos, né? Seria uma laparotomia para a gente ganhar
um aumento de parede abdominal, colocando, por exemplo, dispositivos como a Bolsa de Bogotá, que a gente já não usa mais, ou colocando dispositivos que fazem uma aspiração contínua com vácuo do conteúdo intraperitoneal. Coleções pancreáticas infectadas. Bem, eu devo realizar os exames de imagem para confirmação, tomografia computadorizada ou ressonância magnética de abdômen. A punção por agulha fina das coleções infectadas. Lembrar que 25% do líquido que foi puncionado desta forma, na cultura, vai dar um falso negativo. Antibióticos de largo espectro com boa penetração no tecido necrótico para tratar o quadro de necrose pancreática ou peripancreática infectada. A drenagem percutânea pelo retroperitônio, que foi o que eu comentei há pouco, que é a possibilidade da gente fazer a passagem de um catéter para a região de retroperitônio, drenando essa área. Ou o desbridamento minimamente invasivo, que é a melhor opção cirúrgica quando necessária, que deve ser realizado por volta da 4ª à 6ª semana da doença, porque aqui eu vou ter uma cápsula bem definida em volta do processo necrótico infectado. E aí eu posso realizar a necrosectomia transluminal endoscópica. Então, via endoscópica, eu realizo naquela coleção que já tem uma parede bem maturada, uma incisão comunicando a parede posterior do estômago com a cavidade desta coleção infectada, drenando e podendo colocar um dreno nasocístico para irrigar continuamente essa loja. Eu posso fazer um desbridamento retroperitoneal videoassistido, quer dizer, com uma incisão mínima no local onde se encontra a coleção, eu faço uma incisão subcostal mínima, entro com laparoscópio, posso insuflar a cavidade, entro com o laparoscópio, e aí faço lavagens repetidas, eu posso fazer ressecção de necrose pancreática, eu posso fazer a drenagem de coleção infectada, ou pego esse líquido para fazer bacterioscopia cultura, antibiograma, para fazer o diferencial. E por último, como eu comentei, a necrosectomia aberta, que tem uma alta morbimortalidade, visto que eu vou estar comunicando uma cavidade isolada, retroperitoneal, com a cavidade peritoneal em toto. Nas provas, eu peguei 2 questões. Então, na prova de 2016, prova objetiva 1, questão 83. Um homem com 36 anos de idade, alcoolista crônico, então ele já está cantando aqui um fator epidemiológico muito importante e um fator etiológico muito importante. Ao ser atendido no hospital, foi submetido à laparotomia exploradora em razão de úlcera gástrica pré-pilórica perfurada. Então, ele chegou com a história de ser alcoólatra e tinha um abdômen agudo perfurativo por uma úlcera gástrica perfurada. Realizaram-se biópsias das bordas da úlcera, como manda toda a úlcera gástrica, nós devemos biopsiar quando no tratamento cirúrgico, enquanto a úlcera duodenal não precisamos biopsiar. Rafia da lesão, limpeza da cavidade. Foi iniciada antibiótico terapia com ciprofloxacino e metronidazol, maquinolona com imidazólico, e reposição hidroeletrolítica adequada. No 10º PO, ele evoluiu com taquicardia,
frequência cardíaca de 123 batimentos por minuto, associada a agitação psicomotora, confusão mental, tremores de extremidades e dor abdominal leve na palpação profunda. Quer dizer, esse quadro ele tem um componente neurológico muito importante que lembra o quê? A síndrome da abstinência alcoólica. Uma vez que ele está dentro do hospital, ele não está fazendo a ingesta que ele normalmente deveria fazer de álcool e, portanto, há uma hiperreatividade encefálica, como se todos os receptores do álcool estivessem expostos pela sua ausência, promovendo um quadro neurológico de síndrome de abstinência. E, associado a isso, uma dor leve à palpação profunda. Dor leve à palpação profunda no 10º pós-operatório de uma laparotomia com rafia de úlcera, provavelmente não deve suscitar a hipótese diagnóstica de que reperfurou ou contaminou a cavidade peritoneal. Uma incisão em tecidos em processo de reparação, a dor à palpação profunda. Nesse caso, a hipótese diagnóstica mais provável e a conduta indicada são: hipótese diagnóstica, deiscência da gastrorrafia, 10º PO, não é nesse time que acontece a deiscência de uma rafia. Ela costuma acontecer entre o 6º e 7º pós-operatório. E também, se tivesse ocorrido a deiscência, nós estaríamos diante de um abdômen agudo perfurativo com peritonite difusa. E o paciente só tem uma leve dor à palpação profunda. Portanto, essa hipótese não cabe. Realizar laparotomia exploradora imediata com antrectomia e vagotomia seletiva? Não. Não é essa hipótese, portanto, não é esse tratamento também. Síndrome de abstinência alcoólica. Administrar benzodiazepínicos, indicar reposição de tiamina e pactuar com o paciente e familiares, caso o paciente esteja de acordo, os cuidados para desintoxicação, porque ele é um dependente químico, né? Então, como eu trato a abstinência alcoólica? Com benzodiazepínicos, eles vão entrar justamente naqueles receptores aonde o álcool se encaixava. E tiamina, a vitamina do complexo B, tiamina, ela é fundamental na mielinização dos neurônios do encéfalo, do tronco e da medula e nervos periféricos, espinais ou cranianos. E também os dos plexos formados por esses nervos. Pactuar com o paciente e familiares, caso ele esteja de acordo, os mecanismos que serão utilizados para ele sair da dependência química do álcool. Parece o diagnóstico adequado e esse é o tratamento para a abstinência alcoólica. Vamos ver as outras. Sepse abdominal. Ampliar o espectro de antibiótico terapia e, caso não haja melhora em 24 horas, indicar nova laparotomia exploradora para limpeza e drenagem da cavidade abdominal. Bem, o quadro de sepse abdominal é um quadro bem grave e ele não apresenta nenhuma informação que possa sugerir esse diagnóstico. Não é essa também. Pancreatite aguda alcoólica. Indicar hidratação vigorosa, jejum oral e a realização de exames laboratoriais e tomografia computadorizada para avaliar a necessidade de nova intervenção cirúrgica e prognóstico. Não, esse paciente ele entrou, foi submetido à cirurgia e está no 10º PO, ele não está tomando álcool. Então também não cabe aqui. A resposta mais adequada é a B, resposta B. 2015, prova objetiva cinza 2, questão 26.
Uma paciente de 37 anos de idade encontra-se internada em hospital de referência há 2 dias, com diagnóstico clínico e laboratorial de pancreatite aguda leve. Nega quadro semelhante previamente. O ultrassom abdominal realizado na admissão mostrou colilitíase, cálculos múltiplos, sem dilatação de vias biliares intra- e extrahepáticas. Os exames séricos realizados na admissão mostraram hemoglobina de 12, portanto, próximo do normal, hematócrito de 36, quer dizer, não há aqui um hematócrito alto. Então, eu já começo a afastar a possibilidade de uma patologia com grande desvio de líquidos do intravascular. Glóbulos brancos, 11.000, 9% de batistonetes e 80% segmentados. Normal. Amilase, 2.120. Então, ela está bastante aumentada. Está mais do que 3 vezes o limite superior da normalidade. TGO de 76. TGP de 60. Uma bilirrubina total de 0,6. Então, aqui não dá para a gente pensar num quadro de obstrução da via biliar, porque a bilirrubina total ela está baixa, a direta 0,4, sódio 134, um pouquinho baixo, potássio 3,6, normal. Com o tratamento instituído, houve melhora quase completa da dor abdominal e a paciente teve boa aceitação da dieta, que foi liberada. Quer dizer, ela entrou com um quadro diagnosticado como uma pancreatite aguda, com a soma de todas essas informações leve, que costuma evoluir muito bem, né? Sendo a sua resolução rápida. Então, qual a próxima etapa, já que a etiologia dessa pancreatite aguda é biliar? Porque mostrou no ultrassom cálculos múltiplos. Qual a próxima etapa que deveria ser adotada no planejamento terapêutico dessa paciente? Agendamento de colestectomia nessa mesma internação pelo risco de recorrência da pancreatite? Sim. Toda vez que um paciente foi internado em quadro de pancreatite aguda, a gente espera o processo esfriar e, uma vez que a pancreatite é de etiologia biliar, é mandatório realizar a retirada da vesícula biliar, que é a fonte de migração de cálculos, porque a recidiva de um novo quadro de pancreatite aguda biliar é muito alta. Então, essa alternativa cabe bem. B. Colestectomia em um período de até 3 meses para permitir que o processo inflamatório regrida completamente. O processo inflamatório de uma pancreatite aguda leve, ele regride muito rapidamente, né? A gente rapidamente reintroduz a alimentação via oral no paciente, melhorando, assim, a mucosa gástrica, né? Porque ela vai sendo alimentada, né? A mucosa, e, portanto, evita a transmigração. E como a recuperação é rápida, eu não preciso esperar até 3 meses, período no qual o paciente poderia ter um outro quadro de pancreatite aguda biliar. Então, não é essa. Agendamento de colangiografia endoscópica retrógrada para avaliação do colédoco como preparo para a colestectomia? Não há necessidade disso. Eu quero saber como está o colédoco, eu posso realizar um exame simples como ultrassonografia, eu posso dosar enzimas como a gama-GT e fosfatase alcalina, eu posso realizar uma colangiorressonância magnética, eu posso realizar uma tomografia computadorizada de abdômen. Não preciso realizar uma colangiografia endoscópica retrógrada, visto que uma das causas de pancreatite aguda é justamente
a colangiografia endoscópica retrógrada diagnóstica. Também não é essa. Alta hospitalar com retorno ambulatorial e colistectomia se houver mais um episódio de pancreatite aguda nos próximos 12 meses? Não. Tudo que a gente deseja para esse paciente é que ele não tenha um novo episódio de pancreatite aguda, né? Por quê? Porque as agressões pancreáticas vão lesando esse pâncreas. Então, também não cabe aqui. Então, a resposta melhor é agendar na mesma internação a colistectomia por videolaparoscopia com colange intraoperatória pelo risco de recorrência. Resposta A. Bom, pessoal, foi muito bom estar aqui com vocês. Eu desejo a todos um bom estudo e até o próximo encontro. Tchau!